Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, o blogueiro Alan dos Santos é foragido da justiça, foragido da polícia, está nos Estados Unidos curtindo, enquanto o governo Bolsonaro protege ele. O ministro Alexandre de Moraes faz 3 meses que mandou prender o Alan dos Santos e está ali naquele banho-maria, porque o delegado que coloca para frente essa situação é demitido por Bolsonaro. Aliás, 3 delegados que cuidavam do caso da extradição de Alan dos Santos foram demitidos porque estavam fazendo o seu trabalho correto. Agora Alan dos Santos reaparece, e reapareceu numa igreja evangélica, reapareceu ao lado de pastores famosos, reapareceu ao lado do ministro das Comunicações, Fábio Faria, o genro do Silvio Santos, o esposo da Patrícia Bravanel. Não só isso, também estava lá o ex-jogador Rivaldo, o cantor André Valadão, até porque a cerimônia, a festa, era da Igreja Batista de Lagoinha, a famosa igreja do Diante do Trono. Aquele que era diante do trono parece que agora está diante do Bolsonaro. O bolsonarismo invadindo a igreja de um modo assim avassalador. Nunca vimos na história do Brasil algum presidente ser tão contrário à religião, tão contra as palavras de Jesus e ser tão amado pelos pastores evangélicos. É o que está acontecendo no Brasil. O Bolsonaro não tem nada de evangélico, não tem nada de cristão, mas tem muito apoio do Silas Malafaia, dos pastores da igreja do Diante do Trono, do pastor Edir Macedo, que é o dono da Rede Record, ou seja, os poderosos donos de igreja estão ao lado de Edir Macedo, estão ao lado de Silas Malafaia, estão ao lado de Bolsonaro. Resta saber se Deus também está do lado deles, porque parece que eles já se afastaram de Deus há muito tempo. Foi-se o tempo onde a igreja evangélica era um lugar para falar de Jesus, para falar da paz, para falar da salvação, para falar do resgate, da restauração da alma. Hoje é lugar para falar de política. É um lugar feito exclusivamente para fazer a cabeça de pessoas para votar no Bolsonaro, para que ele continue nesse desmonte dos direitos trabalhistas, para que ele continue no desmonte do Estado brasileiro. A maior inflação, o maior desemprego, mortes na pandemia que poderiam ser evitadas, mas as igrejas não estão nem aí. De acordo com as pesquisas, o evangélico é o que sustenta ainda o governo Bolsonaro. Aí estiveram lá na igreja o Alan dos Santos, o foragido da justiça. Decretaram a prisão dele, mas ele é protegido pelo governo Jair Bolsonaro. Tanto protegido como vai ao encontro de lideranças religiosas. Lideranças religiosas que deveriam estar distantes dos bandidos bons, bandidos mortos. Porque agora, determinado pela justiça, a Interpol ainda não recebeu a lista com o nome dele para poder extraditá-lo, porque o governo brasileiro não deixa. O Ministério da Justiça impede com Anderson Torres que sejam tomadas as providências. Mas o Alan dos Santos não foi apenas convidado, como também teve o privilégio de falar na igreja, de palestrar dentro da igreja, de dar sua contribuição cristã na igreja. E a contribuição cristã dele é o extremismo levado a sério. Quando se fala sobre comunistas, liga-se então, ele ligou na igreja, falando para um monte de fiéis e sendo transmitido para os canais aqui do Brasil e repercutido, ligando comunistas a satanistas e satanistas a um narcotráfico, ou seja, os comunistas são narcotraficantes, os comunistas são satanistas. E por isso devem ser combatidos por uma igreja fiel, por uma igreja cristã. Essa igreja cristã que está, com a base dela, está o bolsonarismo. Antes, a igreja cristã fosse realmente cristã. Há muito tempo já abandonaram o caminho de Jesus e seguiram o caminho do bolsonarismo. Esta seita, sim, esta é satânica, porque além de não cumprir os preceitos de Cristo, ainda usa o nome de Jesus para enganar muitos fiéis. A seita bolsonarista é a seita mais perigosa do Brasil hoje, porque ela induz as pessoas da igreja evangélicas. Ela fica dentro da igreja
fazendo a cabeça dos fiéis através dos líderes de igreja, dos donos de igreja, dos milionários donos de igreja, que encontraram há muito tempo um método de ganhar dinheiro fácil, enganando as pessoas através da Bíblia, enganando as pessoas através da fé. E essa mesma fé, utilizada para pedir voto, utilizada para manter o que a gente chama de gado fiel. O gado fiel evangélico. Ali está o Edir Macedo representado. Ali está o Silas Malafaia representado. Os pastores, não é? Representado ali, os donos de igreja. No Brasil deveria ter uma lei que ninguém pudesse ser dono de igreja. Que a igreja fosse uma fundação, sem fins realmente lucrativos. Não como essas igrejas. Está num papel que são sem fins lucrativos. Mas igrejas milionárias, de helicópteros, de jatinho, de salas blindadas, de muita grana, de donos de televisão. É isso que dá. Você mistura o poder à religião. E aí o Fábio Faria, ainda utilizando também da palavra lá na igreja, porque agora todo que é bolsonarista tem a palavra franqueada na igreja, não é mais Cristo, é o Bolsonaro que está no centro das atenções. Não se prega mais de Jesus, se pega sobre o Bolsonaro. Se você é bolsonarista, então é o que importa. Aí ele disse o seguinte, o Fábio Faria: religião não é para a política. A religião era para mim, para minha família, porque parece que você está usando da religião para se beneficiar na política. Ele falou algo que é óbvio. Por que tanto político hoje em dia aplaude a religião? Por que tanto político hoje se tornou religioso? Porque aceitou a Jesus como seu Salvador? Porque abriram-se os olhos daqueles que não viam e viram agora a salvação de Cristo? Porque o amor de Cristo constrangeu o coração deles? Ou porque o número de evangélicos no Brasil cresceu tanto que não dava mais para deixar eles para lá. Era preciso trazer eles para o centro da política, para o centro das atenções. Porque se há um modo fácil de conquistar eleição e eleitores, é dentro de igreja. Porque você aí usa não só a palavra da economia, você não usa somente o planejamento, o projeto de plano de governo, você usa a fé. Você fala que é de Deus, você diz que Jesus é o seu pastor e nada lhe faltará, você finge que está orando, você finge pegar na mão das pessoas, você finge cantar um hino bonito, você finge que está na glória, está no Espírito Santo. Aí o irmãozinho, coitadinho, desavisado, vai dizer: olha, esse pensa como eu penso, esse é de Deus como eu sou, esse acredita no Senhor e quer uma morada no céu. Ah, meu querido, esses são os espertalhões da fé. Cada vez mais vocês vão ver políticos entrando nas igrejas, entrando nelas, porque ali está um curral de eleitores. Eles enxergam vocês como uma manada, que eles podem conduzir de um lado para o outro. E essa manada, né, infelizmente, vai muito na corda de pastores. Já deixaram o amor de Cristo há muito tempo. Como diz o Apocalipse capítulo 3, né, eu quero que de mim, eu te aconselho que de mim compre ouro refinado, colírio para enxergares, porque acha que és muito, mas não sabes que és cego, não é? Miserável, cego e nu, e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Infelizmente, as igrejas evangélicas levando o foragido, inclusive, da justiça para lá. Não é? Um incentivador do ódio. Alan dos Santos pregando sobre palavra de Deus dentro da igreja. Mas não foi a palavra de Deus que foi pregada. Foi o nome comunismo que foi falado. Porque eles querem colocar na ideia do evangélico que o comunista é todo esquerda. E toda esquerda do Satanás. Toda esquerda, então, está mirabolante. Aí ele olhou para o Fábio Faria no culto e disse: olha, nós não pertencemos a um grupo hierárquico. Olha só, eles sempre estão dentro de algum grupo hierárquico. Aí ele olhou e disse assim: ó, de um lado estão os comunistas, a esquerda, do outro lado estamos nós, os normais. Os normais? Os violentos? Os fanáticos agora são normais? Aqueles que gritam mito ao invés de gritar em Jesus? Aqueles que deixaram o caminho de Cristo para seguir o caminho do Bolsonaro, estes são os normais? Os normais são aqueles contrários à vacina,
São aqueles negacionistas que levaram milhares de pessoas para a morte? São aqueles que incentivam a invasão do Capitólio? Aqueles que incentivam a morte de crianças? São esses os incentivadores do ódio no Brasil? Esses são os homens de Deus agora? São eles? Alan dos Santos, pregando numa igreja evangélica. O dissimulador de notícia falsa. Aquele propagador do ódio, da mentira. O incentivador de crime. E o bolsonarista, porque a pior religião de todas é o bolsonarismo. O bolsonarismo que tem estragado o evangélico, estragado a religião. E muito evangélico nem se toca de que não é mais cristão, é bolsonarista, em primeiro lugar. Quem dera fosse cristão, porque aí faria o que Cristo manda, não o que o Bolsonaro manda. Olha, gente, o genro do Silvio Santos então esteve nesse lugar, bateu foto com Alan dos Santos e tal, ministro de Bolsonaro, mostrando que protegem ali contra a ordem do Supremo Tribunal Federal de prisão. Mas é isso. Olha, e enquanto lá em Minas Gerais acontece deslizamento de terra, lá em Capitólio, em Minas Gerais, aconteceu lá o cânion, parte do cânion, parte de uma pedra, uma rocha, caiu sobre lanchas, 6 mortos, 20 desaparecidos. Em meio a tanta tragédia que a gente está vendo, tanto no estado da Bahia, Minas Gerais, no Espírito Santo, o Bolsonaro não utiliza uma palavra de conforto, uma palavra para essas famílias. Aliás, ele continua farreando. E hoje foi para mais uma farra, a do ministro-chefe da AGU, da Advocacia Geral da União. Foi festejar. Ele não tem tempo para lamentar morte. Ele não tem tempo para parar e projetar alguma coisa de ajuda numa hora dessa que muita chuva, muita coisa acontecendo, né? Os deslizamentos de terra, pontes caindo, enfim, é um tempo, um período de chuva muito forte, mas o Bolsonaro como presidente, a única coisa que ele faz é farrear, curtir, farrear, mais uma festa. Despreza totalmente as vítimas, despreza o que está acontecendo para festejar. Afinal de contas, a gadaiada está com ele, os bolsominhos estão com ele. Então o que importa é que o Edir Macedo está com ele. Aliás, a Rede Record está entrando com a corda toda agora nessas eleições de 2022. A Rede Record está preparando um caminho para entrar de cabeça na campanha do Jair Bolsonaro. O objetivo do Edir Macedo é reeleger Bolsonaro. A Record nunca ganhou tanto dinheiro como tem ganhado agora no governo Jair Bolsonaro. Todo aquele dinheiro que o governo normalmente passava, que estava em primeiro lugar para a Globo, o SBT e a Rede Record, foi todo para a Rede Record e para o SBT. Tirou-se da Globo para enfiar muito mais no SBT e na Record. Aliás, os governos anteriores divulgavam seus comerciais por conta da audiência. Quanto maior a audiência, maior o preço, maior o número de divulgações. Com Bolsonaro não é assim, não importa o número de audiência, o que importa é se o dono é a meu favor, se o dono vai contribuir com a minha eleição. Então é por isso que o Silvio Santos e o Edir Macedo entram de cabeça na eleição. E aliás, estão preparando todo o caminho, o Marco Feliciano, o Magno Malta, Silas Malafaia, estão se movimentando para mobilizar os fiéis das suas igrejas para que sejam soldados fiéis do Bolsonaro nas eleições de 2022. Repito, Bolsonaro não é evangélico, Bolsonaro nunca pregou evangelho na vida, você nunca viu Bolsonaro com a Bíblia debaixo do braço indo para a igreja, você nunca viu isso. De repente, se tornou presidente, se tornou amigo dos pastores de uma hora para outra e virou crente. Crente não é, a gente sabe disso, nunca leu Bíblia. Mas o importante é que está soltando dinheiro para essas igrejas e também para as televisões que são patrocinadas por essas igrejas e vice-versa. Então o importante aí é causar um impacto grande. Então a Rede Record está fazendo de tudo para reeleger o seu Jair Bolsonaro como presidente, porque sem o Bolsonaro fica difícil você conseguir muita grana para essas televisões que levam o Evangelho de Cristo do modo que eles consideram perfeito. Se você acha que se Jesus estivesse aqui, como Jesus faria? O que Jesus diria dessas igrejas? As igrejas que estão se vendendo. Eu lembro de Cristo no templo, que pegou o chicote
e chicoteou aqueles vendilhões que estavam comercializando no templo, comercializando a palavra de Deus. É triste, muito triste o que está acontecendo com o nosso Brasil. Um homem blasfemador, um homem violento, um homem que prega o ódio, que desuniu famílias, está sendo colocado em lugar de Jesus no altar. Veja bem, meu cristão, você está colocando Cristo em primeiro lugar ou Bolsonaro? Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. A gente volta amanhã. Esmaga no like e fica comigo. Tchau, gente.